muito cuidado, por quê? Porque quando se fala de economia do segundo reinado, fala-se de uma economia, como de praxe dentro do Brasil, que é primária exportadora. Tudo bem? Isso é pontual. Só que o cuidado que vocês têm que ter é o seguinte: muita gente vai para provas de vestibulares com feijão com arroz prontinho, né? Bom dia, Enzo. Manjando que nós tivemos a economia primária exportadora assentada no café. Tudo bem, é isso aí. Só que vocês têm que ir além da lenda. O primeiro além da lenda que eu passei para vocês na aula passada é o seguinte: não foi o único produto que nós tivemos. Além do café, a gente teve aqueles produtos que eram chamados tradicionais: o tabaco, o algodão, a cana, tá? E tivemos um outro produto que meio que rivalizou com o café, no caso, se tornando o segundo produto mais exportado, fala, Caio, que foi a borracha, tá? E uma coisa importante que vocês têm que tomar cuidado é que a borracha, ela vai criar um ciclo econômico paralelo ao ciclo cafeiro, que é o ciclo da borracha ou do látex, tá? O que vocês têm que lembrar desse ponto da borracha? Era extraído na região amazônica, muito se extraía também do Acre, e o Acre ainda não era território brasileiro. Segundo, era totalmente para exportação, e o maior consumidor de látex que vinha dessa região no exterior era ou o Zeuá, ou, em alguns momentos, a Inglaterra. E terceiro ponto, pessoal, nunca superou o café, mas a borracha foi um produto que salvou a pele da economia brasileira, principalmente depois da Guerra do Paraguai, que é o nosso próximo tema, que a gente ainda vai discutir. Tá legal? Aí, quanto ao café, o que eu discuti na aula passada, para a gente entrar com o pé direito na aula de hoje. O café, ele foi introduzido aqui no Brasil pelos comerciantes cariocas, tá? E o engraçado é que os cariocas, eles usavam o café como complemento de renda. Tipo assim, eu tenho dinheiro com a exportação e importação, o lucro chegou, eu vou encontrar uma área secundária para que eu possa aplicar meu dinheiro. E essa área foi a cafeicultura. Só que a coisa era muito antiga, tá? Ficava ali na região serrana do Rio. Só que, quando o Brasil começou a perceber a potencialidade do café, ele acabou se expandindo. Então, do Rio de Janeiro, que começou de forma muito tímida, foi para São Paulo. E ali em Sampa, tio-tiocos, eu até comentei com vocês, duas áreas foram áreas produtoras de café. Primeiro, o Vale, que eu comentei com vocês, inclusive, que foi uma região pioneira. E em seguida foi o Oeste Paulista, que é o que a gente vai discutir hoje, que foi uma área mais progressista, tá? Aí muitos devem estar se perguntando, tudo bem, prof, começou no Rio, foi para Sampa, mas por que o café era tão importante? O que o governo percebeu, assim, lógico, com uma elite agrária brasileira, que o café tinha de tão relevante? Galera, um monte de coisa. Eu até falei para vocês, primeira explicação do café ter sido encontrado como produto importante para o Brasil é mercado externo, tá? E lá fora, o maior consumidor de café era a Europa, tudo bem? Tem também Estados Unidos, ok? Mas o interessante é que existiam condições aqui no Brasil que faziam com que os cafeicultores se potencializassem, ou aquele que não era cafeicultor se tornasse um. É o baixo capital inicial, era também a presença de terra, a presença de mão de obra escrava. Então, tudo estava conspirando para o café ser um puta produto e um produto relevante para a nossa economia. E aí, o que eu discuti a mais? Eu discuti que o café teve importância para a urbanização, o café teve importância para a indústria, que eu vou comentar hoje também, teve importância para a modernização, e o primeiro local que tem tudo a ver, não com tudo isso, mas com a produção em si, e com a relevância econômica, e eu discuti também na aula passada, foi o Vale. O que vocês vão lembrar do Vale? O Vale teve uma produção cafeeira que a gente fala que foi uma produção ligada ao método tradicional. Como assim? Mão de obra escrava, a produção era extensiva, eles utilizavam o dinheiro gerado pelo café e aplicavam no próprio café, com infraestrutura, por exemplo. Isso, plantation, Pedrão. O que vocês têm que lembrar como método tradicional do Vale do Paraíba era um cara muito conservador, era um cara muito antiquado, eles eram até chamados barões do café.
e não foram percebendo que eles mesmos, por conta desse método tradicional, estavam matando a glória do Vale do Paraíba. Como assim? Plantavam, 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 não cuidavam da terra. O que aconteceu com a pobrezinha? Ela começou a ruir, ela começou a se esgotar. Plantavam, 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 esperavam que o governo doasse terra para eles, portanto, nunca compraram terra. E com isso, galera, quando foi lançada a lei da terra, aquela lei que obrigava a pessoa a comprar terra, eles tomaram, né? Porque eles não tinham dinheiro para aplicar, né, na compra de terra, gastavam lá com infraestrutura e estavam mal acostumados. E por último, o Vale do Paraíba tomou a maior voadora, com os 3 pés no peito, tipo uma voadora alienígena, quando em 1850 foi lançada a Lei Eusébio de Queiroz, e já estava mostrando que o Brasil estava partindo para o abolicionismo. E o que foi a Lei Eusébio de Queiroz? Ela foi aquela lei que proibiu o tráfico negreiro. Então, proibido o tráfico negreiro, dispara o valor da mão de obra escrava, até rola o que a gente chama de migração interna da mão de obra, né? Muitos cafeicultores do Vale começaram a comprar o escravo da região Nordeste, mas não dava mais para sustentar esse modelo de mão de obra. Então, é nesse momento que a gente percebe, a partir da década de 50, com esgotamento do solo, a lei de terra, ou lei da terra, e a lei Eusébio de Queiroz, que o Vale do Paraíba perdeu o seu brilho. Entenderam? Gancho para a aula de agora. Vamos lá? Então, vamos lá. Galera, quem é que vai ser o meu assessor de assuntos aleatórios? Quem é que vai vislumbrar se o slide está ou não está sendo mostrado? Por Todo enquanto, mundo viu? Peraí. Chegou. Aí, foi. Quase. Tá Foi, apresentando. legal. Galera, deixa eu voltar só na tela de início, tá? Tudo que eu for comentar com vocês nessa parte 3, que é uma parte que encerra os aspectos econômicos, vocês vão ter no livro 4, entre as páginas 541 e 542. E aí vai aquele recado, pessoal. Eu estou seguindo um ritmo diferente do ritmo da apostila. Eu estou fazendo divisões temáticas, tá? Então, essa parte 3 seria a terceira parte temática para vocês, que é a parte da economia. Tudo bem? Então, vamos lá. Galera, então, dentro desses aspectos econômicos, o Oeste Paulista agora tem que ser discutido. E por quê? Porque essa região que fica onde hoje é Campinas, Itu, ou seja, meio de São Paulo, ali no interior de São Paulo, é a região que vai se tornar a maior produtora de café da galáxia, tá? E é daqui dessa região do Oeste Paulista que a economia brasileira vai tirar o seu grande fruto de sobrevivência. Por quê? Porque vai se tornar a produção mais importante. Oeste, pessoal, o que vocês têm que lembrar? Ela tem um estilo de organização que é muito diferente do que nós vimos no Vale do Paraíba. Por exemplo, aqui você não tem um sistema chamado sistema de plantation. Você tem um sistema chamado sistema imigrantista, tá? Mas vai uma nota de rodapé. Não quer dizer que nessa região não tenha sido utilizado mão de obra escrava. Pelo contrário. Mas o sistema de mão de obra que vai ser típico dessa região é um sistema imigrantista. É um sistema que a gente fala que é um sistema de mão de obra assalariada. Boa, boa? Oeste, por que foi escolhida como a região para continuar com a produção? E por que cresceu tanto? É que nessa área você tem a disponibilidade de terras. E detalhe, terras que podiam ser usadas para plantio, terras que teoricamente eram mais baratas, porque ninguém queria se deslocar para essa região com tanta facilidade, e terras, pessoal, principalmente, que era muito rica em fertilidade. É aqui que vocês encontram a famosa terra roxa. E por que terra roxa? Que na verdade vem do italiano rossa, vermelha. É que é uma terra ferruginosa. É uma terra perfeita por conta da alta concentração de ferro para você plantar, principalmente a cana-de-açúcar. Entenderam? E o mais interessante, tchutchucos, é que esse território do Oeste Paulista era um território que passou a adotar técnicas avançadas. Não eram aquelas técnicas rudimentares do Vale do Paraíba. Não. Eram técnicas avançadas, ainda usando o sistema expansionista,
que era o sistema de você plantar o tempo todo e ocupando o território para plantio. Só que, para você fazer a continuidade e a manutenção, você, por exemplo, usava o adubo, usava o manejo, né, que é a limpeza, usava depois para você, por exemplo, fazer a separação da baga com a semente, o depolpador, arado. Galera, então era uma região que, pelo fato de ser uma continuidade da produção cafeeira, na verdade acabou se tornando o símbolo de transformação, porque era um território diferenciado. Era um território que, por exemplo, usando técnicas avançadas, teve uma longa duração. Aí vai a nota de rodapé. Oeste Paulista foi a região mais importante economicamente do Brasil até a República Velha, até o século XX. Tá bom? E olha só o que aconteceu. O Oeste Paulista, a partir da década de 50, se torna a principal região de produção e, com isso, acaba favorecendo o surgimento da burguesia cafeeira. Tchutchucos, essa burguesia cafeeira, ela tem um pensamento totalmente diferenciado em termos empresariais com comparação aos burgueses do Vale do Paraíba. Por quê? Porque o burguês, ele tem uma mentalidade capitalista típica, tá? Mas é uma mentalidade capitalista típica do século XIX. Por exemplo, o dinheiro que é gerado pelo café acaba, na mão dessa burguesia, se transformando em acúmulo de capital. E esse acúmulo de capital, pessoal, vai ser aplicado em outros setores. Interessante, né? Como, por exemplo, o setor industrial, como, por exemplo, o setor ferroviário. E aí tem um detalhe interessante, porque as ferrovias, elas agora não são mais para escoamento da produção. Muitos burgueses acabam investindo em ferrovias para transporte humano, ok? Outra, a burguesia cafeeira, que tem uma mentalidade capitalista típica do século XIX, muito melhor que a daquele pessoal do Vale do Paraíba, investe em modernização. Investe, por exemplo, no que nós chamamos hoje setor de serviços, iluminação, comunicação, entenderam? Então, a partir dessa região e a partir dessa burguesia cafeeira, a gente vai começar a perceber aqui no Segundo Reinado um conjunto de transformações que impactam na economia em outras áreas, em outros setores. E grande parte dessa responsabilidade tem a ver com eles, com a burguesia cafeeira. Entenderam? Alguma dúvida por enquanto? Então, recapitulando, Oeste Paulista, tchutchucos, por favor, ele, na verdade, é um território que vai ser continuidade do projeto cafeeiro do Vale do Paraíba, tá? Mas atenção, essa continuidade do projeto cafeeiro é de plantio, porque a região ela é totalmente diferenciada. É uma região que tem uma mentalidade burguesa, no sentido de administração, é uma região que adota um sistema diferenciado de mão de obra, o sistema imigrantista, uma região com técnicas avançadas e, muito importante, uma região em que a burguesia, que toma conta de tudo relacionado à economia, acaba prosperando e investindo em outras áreas, fazendo o acúmulo de capital e, por exemplo, favorecendo a indústria. Tudo bem? Pessoal, é aqui que está a parte mais importante, é que vocês entendam esse comparativo. Joia? Manda, meu rei. Essas técnicas avançadas é por causa dos imigrantes, né? Não só, mas também por conta da mentalidade burguesa dessa região. É assim, o burguês, como vocês estudam na história geral, e se vocês pegam lá o burguês típico da Europa como exemplo, isso é muito bacana, ele quando pega o dinheiro, o que tem o costume de fazer com o dinheiro que foi gerado pela produção ou pelo ramo de economia dele? Ele reinveste, né? Ele reinveste não só na própria área, né, no próprio setor, mas também em outros. Só que quando esse burguês investe no próprio setor, ele começa a investir de forma mais diferenciada. Ele tem que fazer essa diferenciação na hora de investir na área, no setor, porque ele tem que prosperar mais ainda. Então, eles começam a perceber que o café, para ter longa duração, ele tem que ser bem tratado. Não pode acontecer o que aconteceu lá no Vale do Paraíba. Para você ter uma ideia, no Vale, e isso ainda hoje é muito comum, para quem já foi para São José dos Campos, lá tem cafezais, para quem já foi para Taubaté e por aí vai, os caras plantavam até em barranco, velho.
E plantar em barranco é uma coisa muito antiquada, né? Então, a mentalidade da burguesia aqui não era para isso. Não era só para plantar café, esgotou essa região, esgotou o cafezal, você vai para outra. Não. Era você plantar, prosperar, avançar, prosperar e por aí vai. Então, essas técnicas, elas faziam parte da mentalidade dos burgueses da região. Mas os imigrantes contribuíram também, né? Por quê? Porque muitos dos imigrantes, daqui a pouco a gente vai discutir, que vieram para o Brasil, eram camponeses. E eles já estavam acostumados com algumas novas técnicas que na Europa eram muito comuns nesse século XIX. Então, eles também contribuíram, tá? Mas, a priori, a gente fala que as técnicas têm a ver com a mentalidade burguesa. Tudo bem? Muito obrigado. Maravilha, que isso. Galera, agora é que a gente vai para uma parte muito importante. Presta atenção. Eu falei para vocês que o Oeste Paulista, ele se diferenciava, dentre esses pontos todos, pelo sistema de mão de obra, né? Atenção, por quê? Porque no começo, o Oeste Paulista adotava mão de obra escrava, como também o Vale do Paraíba. Só que a gente não pode esquecer que a década de 50 foi uma década muito icônica quando se fala do processo abolicionista. Lembra lá, em 1850, o governo lançou uma lei que era chamada Lei Eusébio de Queiroz. E o que essa lei fazia? Ela proibia o tráfico negreiro. E quando você tem a proibição do tráfico negreiro, o que acontece? O valor do escravo dispara. Por quê? Porque a oferta de escravo aqui era menor. O imigrante, ele vai começar a entrar para substituir o escravo por conta disso, entenderam? Só que a coisa fica pior. Pior quando eu falo em termos de mão de obra escravista. Ótimo para a abolição. Escuta por quê. Em 1800, vou colocar aqui no alto, tá? E 71, o governo brasileiro, acelerando o projeto de abolição da escravidão, lançou uma lei que é chamada Lei do Ventre Livre. Vou abreviar. Lei do Ventre Livre. Alguém lembra ou tem ideia do que foi essa lei de 1871, a Lei do Ventre Livre? Então, escuta só. Era uma lei que dizia que a criança, filha de escravos, nascia livre até os 8 anos, tá? Quando a criança completava 8 anos, poderia acontecer duas coisas com a pobrezinha. Ou ela seria dada para o governo, e em contrapartida, o dono dela receberia uma indenização, o escravocrata receberia uma indenização, ou a criança poderia ser utilizada pelo dono, né, pelo dono dos pais, até os 21 anos como mão de obra escrava. Ou seja, a criança poderia ser usada até os 21 como mão de obra escrava para pagar por aquele período, até os 8 anos, em que ela não trabalhava, em que ela era livre. Entenderam? Então, a lei do ventre livre, vamos dar uma resumida, era uma lei abolicionista e uma lei que falava que, praticamente a partir dessa data, as crianças escravas eram livres, tá? E reparem, era mais um momento muito crítico para a questão escravista, porque a partir desse momento a mão de obra escrava começou a ficar cara de novo. Então a galera do Vale do Paraíba começou a quebrar geral. E aqui no Oeste Paulista, quem ainda utilizava a mão de obra escrava começou a mudar. Começou a adotar uma coisa que já estava sendo comum em alguns territórios, que era a mão de obra imigrante, tá? Então essa data, 1871, é uma data que, para o Oeste Paulista, teve um significado bastante interessante. É a partir desse momento em que a mão de obra assalariada, por exemplo, imigrante, passou a ser muito usual, passou a ser uma alternativa muito concreta para substituir a mão de obra escrava. Entenderam? Então, galera, é interessante porque o processo abolicionista acontece em paralelo a essas transformações econômicas que a gente está discutindo. E quando você pega essas duas datas, 1850 e 1871, você já identifica que a escravidão no Brasil estava com seus dias contados. Então, olha só o que vai acontecer. O que vai acontecer é que aquilo que começou no Oeste de forma tímida, mas já estava sendo praticada, se torna muito usual, que é a imigração. É a utilização desse imigrante como mão de obra.
é a adoção, de forma geral, da mão de obra assalariada. E é isso que a gente tem que discutir. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos que discutir a imigração europeia para o Brasil. E entendam por quê. Galera, o primeiro momento da imigração europeia no Brasil, dessa época do Segundo Reinado, ou primeira fase, aconteceu entre os anos de 1847 e 1859. Aconteceu em caráter experimental, mas aconteceu já, todo mundo deve estar percebendo, no epicentro do abolicionismo, no momento em que o governo brasileiro está começando a adotar essas leis chamadas abolicionistas. E como é que a coisa se processou? O primeiro grande cara a trazer a mão de obra imigrante para o Brasil foi um senador chamado Vergueiro, tá? Senador Vergueiro, que era dono de uma fazenda em Ibicaba, que ficava em Limeira, aqui no oeste paulista. O que ele fez? Ele trouxe italianos e suíços para trabalharem na fazenda dele, e a coisa funcionou tão bem que alguns outros também começaram a fazer o mesmo. Começaram a trazer esses imigrantes aqui para seus territórios e utilizá-los como mão de obra, entenderam? Mas aí é que está o detalhe. Tchutchucos, primeiro ponto é que vocês entendam que tudo isso está sendo feito porque o projeto abolicionista está avançando. Então há uma necessidade de você trocar a mão de obra. Mas, por outro lado, aí vem a coisa nojenta. Havia também uma pretensão por parte desses cafeicultores em tentar branquear a população. Isso é muito nojento, né? Mas era um projeto secundário. É um projeto nojento e estúpido, mas também estava na discussão da época. Era trazer bastante europeu e começar também um projeto de branqueamento, um projeto de branquear a população. Entenderam? Agora, escuta isso. Tchutchucos, por que, e até uma pergunta, os imigrantes vieram para o Brasil? Alguém lembra? É bem geografia? Pensa lá. O que acontecia na Europa que fazia essa galera vir para o Brasil para se sujeitar a trabalhar com a cafeicultura? Ninguém? Então vou eu. Galera, o que estava rolando era, por exemplo, a unificação da Itália e da Alemanha. Lembram? Era um momento muito complicado, porque dentro dessas unificações, que o Adriano ainda vai explicar, você tem aquele lance de que quem vai sofrer é o pobre, é o camponês. Então, grande parte desses europeus que vêm para cá, desses migrantes que se tornam imigrantes, eram justamente os pobres, eram os camponeses. Eles estão vindo para cá porque eles não têm alternativa. E aí deu-se o problema. Escuta por quê. Galera, nessa primeira fase, a iniciativa sempre era particular. Então, cada cafeicultor, querendo a mão de obra imigrante, trazia o imigrante para cá. Só que vamos lembrar, é coisa típica do segundo ano e lá do ensino fundamental. Quem pagava pela passagem do imigrante, pelo transporte do imigrante de lá para cá, era o cafeicultor. Quem pagava pelo translado do imigrante do litoral para o interior era também o cafeicultor. E quem bancava o assentamento desse imigrante, ou seja, a moradia no começo e as ferramentas, adivinha, também era o cafeicultor. Então foi criado, por conta desses gastos dos cafeicultores, um sistema chamado parceria, ou regime de parceria. Como é que funcionava? No regime de parceria, no começo, o imigrante trabalhava para pagar pelos gastos que o cafeicultor teve, tá? Depois que ele pagasse os gastos, ele também agora, trabalhando, fazia uma repartição do lucro. Ou seja, metade do lucro ficava com o dono da terra, com o cafeicultor, e a outra metade ficava com o imigrante, ou com a mão de obra, como queiram. Entenderam? Então, por conta desses gastos que os cafeicultores tinham, o primeiro regime de parceria que nasceu aqui era um regime que adotava essa ideia de que o imigrante ele tinha que pagar primeiro pelos gastos para depois começar a ter a divisão do lucro. Tudo bem? Aí vem o detalhe. Isso é Brasil. O país de vocês naquela época ainda tinha mentalidade escravocrata. Eu pergunto, lógico que muitos não vão responder, para vocês. Esse regime funcionou? Esse sistema deu certo? Todo mundo compartilhou, além de curtir? É lógico que não. Galera, lógico que não, porque primeiro, todos os gastos eram anotados em cadernetas do próprio cafeicultor.
E os caras colocavam qualquer coisa. E, por outro lado, a mentalidade escravocrata ainda existente aqui no Oeste Paulista fez com que os imigrantes trabalhassem num regime de semi-escravidão. Eles eram praticamente explorados como se fossem um escravo. Entenderam? É notório. É notório, pessoal, porque rolou muita revolta. A própria fazenda de Ibicaba, do senador Vergueiro, sofreu revoltas. Aconteceram muitas fugas. Muitos imigrantes fugiam, iam mais para o interior ou iam para os grandes centros para trabalharem como mão de obra. E o mais louco, pessoal, o sistema começou a quebrar. E quebrou a tal ponto, tchutchucos, de que a própria Europa contribuiu com isso. Ela começou a proibir que pessoas saíssem de lá e viessem para o Brasil para trabalhar. Por quê? Porque vinham para cá e se tornavam semi-escravos. Entenderam? Então, resumindo, esta primeira fase, que foi uma fase de iniciativa particular e no sistema de regime de parceria, não funcionou. Resultado, o processo de abolição foi avançando, a década de 70 chegou, a lei que eu discuti com vocês agora há pouco, do ventre livre, foi colocada em prática, a mão de obra escrava teve um preço disparado. Puta, bateu o desespero. A galera do Oeste e outros cafeicultores começaram a perceber que precisavam colocar mesmo a mão de obra assalariada como padrão. Então entrou em cena uma segunda fase de imigração europeia, tá? Imigração, lembrando, que vinha lá, por exemplo, da Itália, da Alemanha, da Suíça. Só que nessa segunda fase, o que aconteceu? Houve o incentivo do governo. Entenderam? Entendam agora por quê. O governo teve que fazer o que nós chamamos de apoio econômico. O governo é que gastava com a vinda do imigrante para cá. O governo é que fazia a propaganda. Por quê? Porque o governo era comandado pelos cafeicultores. Entenderam? Então, nesse incentivo do governo, você não tinha mais o gasto do cafeicultor. E aí vem o detalhe. O mesmo governo obriga os cafeicultores a adotar um regime chamado assalariado, ou seja, a pagar pela mão de obra, a criar um pagamento fixo dentro até de um contrato. Entenderam? Então, nessa década de 70, o projeto imigrantista acaba vingando. E, por tabela, o projeto assalariado acaba se dando muito bem. Afinal de contas, era necessário. Num curto espaço de tempo, as leis abolicionistas foram cada vez mais matando a escravidão. Aí eu pego um outro exemplo para a gente finalizar esse tópico aqui. Ano 1885. Nesse ano, tchutchucos, vou abreviar para vocês, foi lançada uma lei abolicionista que é chamada Lei dos Sexagenários, tá? É uma lei ridícula. É uma lei que dizia o seguinte: o escravo, quando completava 60 anos, ele era livre. Ele tinha que pagar mais 5 anos de pedágio, mas a partir dos 65, por exemplo, ele era livre. É lógico que muitos não conseguiram, até porque a expectativa de vida de um escravo aqui era de no máximo 30 anos. Mas vocês vão de concordar comigo que era mais uma lei abolicionista e era mais uma lei que estava demonstrando que o projeto de escravidão estava morrendo. Então a gente vai perceber que aqui, mais uma vez, rola uma aceleração da mão de obra assalariada, tá? E culmina lá com 88, que é a Lei Áurea, é a lei da abolição da escravidão. Ok? Alguma dúvida? Posso terminar? Diga, meu rei. Essa parte de regime assalariado é só para os imigrantes? Não, não. É um regime assalariado que vale para todo aquele que não é imigrante, tá? Então você tinha, por exemplo, um camponês pobre que era assalariado, você tinha lá o operário nas fábricas, né? Que ainda não eram bem operários, eram trabalhadores, assalariado. Eu, na verdade, estou comentando dessa mão de obra assalariada no campo e estou evidenciando o imigrante porque ele é o mais comum, tá? Mas dentro das próprias fazendas, você tinha lá o pobrezinho, o camponesinho pardo, branco, ou mulato, como queira também, que trabalhava também sob o regime da mão de obra assalariada. Beleza? Prof. Oi, diga. Teria, tipo, algum jeito desses imigrantes meio que fugir desse trabalho? Regime, sim, sim. Na primeira fase, que foi a fase do regime de parceria, muitos imigrantes fugiram. Na segunda, até também, porque o salário que era pago era muito irrisório, né?
A gente não pode falar que os imigrantes aqui recebiam uma boa grana, pelo contrário. Eles entravam num regime de trabalho de até 10 horas, eles recebiam geralmente um salário a cada semana, e o salário semanal é muito ruim, porque você não tem controle do que está ganhando e gasta muito, né? Então era comum também eles fugirem. Só que aqui no caso, a fuga era um pouco mais, digamos, controlada. Primeiro porque o imigrante tinha um contrato com o patrão, tá? E segundo, ele sabia que se ele fosse para os grandes centros, para as cidades, eles talvez não encontrassem muito emprego. Encontravam sim, mas talvez empregos que eles encontrassem lá eram empregos que pagassem até menos. Então, sim, era muito comum, acontecia, mas era menos comum em comparação à primeira fase, essa segunda aqui no caso. Legal? Entendi, obrigada. Beleza. Mais alguém? Não? Posso avançar então? Galera, então, para avançar, a parte mais importante dentro desse tópico que a gente está chamando aqui de aspectos econômicos é a modernização. Só que essa modernização, tchutchucos, tchutchucas e afins, é a industrialização. Uma coisa importante, chove em prova de vestibulares. E uma coisa mais importante ainda, não chamem de industrialização de verdade. Eu vou colocar na ordem do dia para vocês entenderem. Tchutchucos, século XIX, vocês sabem esse assunto, lá na Europa, o que estava acontecendo? A segunda revolução industrial. E na mesma época rolava o imperialismo e neocolonialismo, certo? Então a gente percebe que na Europa nós temos uma segunda onda de industrialização, uma segunda onda de modernização da economia dos países. E o detalhe interessante, lá fora a coisa vingou. Foi um projeto industrial que veio e ficou, mas aqui no Brasil não. A gente vai perceber que o que nós tivemos aqui propriamente, para não chamar de industrialização, foi um surto industrial. Entenderam? Volta para a Europa, imperialismo e neocolonialismo. Vocês já sabem o assunto. Naquele momento, tchutchucos, o mundo estava reparando que o novo modelo de gestão era um modelo de gestão empresarial. Era um modelo de gestão em que nós tínhamos até a criação de grandes empresas. Aqui no Brasil, vocês vão perceber que a coisa não era bem por aí. Existiam, sim, grandes empresários, existiam, sim, grandes empresas, mas não foram empresas comparáveis às empresas europeias do momento. Empresas que eram supranacionais, empresas que praticavam cartel, holding, lembram? E, por último, dentro desse papo de imperialismo e neocolonialismo na Europa, a gente tem um mundo partilhado. A África é toda partilhada entre os países europeus, a Ásia é partilhada entre europeus, japoneses e norte-americanos. Então, havia uma concorrência muito grande que exigia que cada empresa fosse exportadora. Olha que loucura, que fosse uma empresa que pudesse atingir o mundo inteiro. Galera, só que aqui no Brasil, vocês vão perceber empresas que não conseguiam muito fazer a exportação. Então, o que nós tivemos de indústria aqui era uma indústria muito interna. Era uma indústria para consumo dentro do Brasil. Entenderam? E o detalhe interessante, o Brasil sempre está na contramão da história nesse século XIX. A gente sempre vai perceber um Brasil ainda ligado ao setor primário exportador, um Brasil ligado ao conservadorismo, até na forma de pensamento empresarial. A gente pode dar uma destacada sempre no Vale do Paraíba. E pior, um governo brasileiro que não se entusiasmava até viajei, não se entusiasmava pela ideia da indústria. Então, o que a gente teve aqui? A gente teve um surto industrial que foi, na verdade, um momento em que apareceu a indústria, mas em seguida, essa mesma indústria meio que morreu. Ela só vai ser reativada ali na frente, mais uma vez, com o Venceslau Braz, da República Velha, mas é uma situação de época de guerra, e em seguida, de forma até definitiva, com Getúlio Vargas. Entenderam? Então, dentro desse apanhado, dentro dessa história toda que eu estou contando, eu, na verdade, quero que vocês guardem que o Brasil teve um surto industrial. Ele não teve um projeto industrial tal qual estava acontecendo na Europa. Entenderam? Então, vem cá para aquilo que é mais prático. Surto industrial, tempo de duração de 45 a 65,
tendo ainda uma sobrevida até 1870. Por quê? Galera, porque até 1870 o Brasil vai ter uma possibilidade, por exemplo, de ter indústria para alimentar a Guerra do Paraguai, de ter indústria para menos, né, do que era usual, fazer uma exportação, porque o mercado americano estava em guerra. Mas essa sobrevida de 65 a 70, ela foi uma sobrevida meio pautada em um ou outro setor. Por exemplo, o setor naval e o setor têxtil. Mas a gente não pode falar que foi uma sobrevida do tipo, meu Deus, a gente teve uma industrialização completa até esse momento. Entenderam? Então é um surto industrial que durou muito pouco, tá? Começou em 45 e foi até 65 e teve só 20 anos. Beleza? Outro ponto, é importante, coloque um coração. O maior exemplo dessa época do surto industrial é o Barão de Mauá. Então não é errado falar que o surto industrial brasileiro é chamado Era Mauá. Só para vocês entenderem por que o cara é o cara. Esse camarada foi o camarada que aqui no Brasil foi responsável por muitas transformações, tanto na área econômica como também na área social. Só para vocês sentirem, esse cara era dono de um banco que era chamado Banco Mauá, hoje é o Banco do Brasil, ou uma nova versão dele, né? E era um banco, galera, que tinha filiais tanto aqui na América do Sul como também na Europa. Esse cara tinha uma filial em Londres, pessoal, que era o grande centro econômico mundial. Mauá, ele foi dono de alguns setores ligados à fundição. E fundição, basicamente, também associado à produção naval, a estaleiro. Ele foi tão importante, tchutchucos, que grande parte dos navios usados pelo Brasil na Guerra do Paraguai saíam das fundições dele. Tá legal? Esse cara financiou projeto de ferrovias. A primeira ferrovia que o Brasil teve de longa extensão era bancada por ele. Ele até trazia dinheiro de fora, ele trazia dinheiro de investidores europeus, por exemplo, ingleses. Esse cara, ele construiu, pessoal, um puta parque industrial ali na região da Ponta da Areia, no Rio de Janeiro. E era um parque industrial ligado à fundição, era ligado também à construção naval, era ligado, inclusive, até também à confecção de chapas que eram enviadas a países aqui da América do Sul. E o mais escandaloso, esse cara era tão visionário, tchutchucos, que mandou fazer um telégrafo que ligava o Brasil à Europa. Era um telégrafo, lógico, com cabo submarino, que ia daqui do Rio de Janeiro, ou de lá do Rio de Janeiro, até, por exemplo, Paris e Londres. Pegaram? Então era um grande visionário. Ele foi o exemplo do quanto o surto industrial ele tinha tudo para dar certo. Perceberam que ele era bastante camaleônico? Perceberam que ele era um cara visionário, porque ele aplicava o dinheiro em vários setores? Então, de novo, não é errado falar que o surto que o Brasil teve nessa época é a Era Mauá. Entenderam? Só que aí é que vem a parte mais importante. Tudo bem, prof. Entendi o que é o surto, eu entendi porque era Mauá, e entendi também que isso tem relação com a modernização econômica. Mas como um país primário exportador possibilitou o surto industrial? Eis aqui, tio Cos. A primeira explicação para esse surto ter acontecido é aquilo que vocês já sabem, lucros do café, principalmente o lucro que vinha do Oeste Paulista. Lembra? Galera de pensamento mais empresarial típico do século XIX, uma galera que fazia questão de acumular capital. Então, grande parte do dinheiro que era aplicado no setor da indústria vinha do lucro do café do Oeste, daqueles burgueses. Entenderam? Outro motivo, pessoal, o surto aconteceu também por conta dessa lei, ou dessa tarifa criada pelo governo brasileiro, que é a tarifa Alves Branco. O que foi a tarifa Alves Branco, ou lei Alves Branco? Ela foi uma medida do governo para arrecadar dinheiro com produtos importados. Aí eu faço a nota de rodapé. O Brasil, nessa época, não tinha fábrica de verdade. Então, grande parte daquilo que os cafeicultores ou até a classe média consumiam vinha da Europa. O governo percebeu, então, que dava para ganhar dinheiro com isso. Era só sobretaxar o produto importado. Então, era uma tarifa protecionista. Era uma tarifa que aumentava o valor dos importados. E olha só o reflexo. O produto importado, como começou a ficar muito caro,
acabou favorecendo os empresários brasileiros para fabricarem os mesmos produtos mais baratos, entenderam? Então, foi uma tarifa interessante, porque, na visão do governo, a tarifa era para aumentar a arrecadação, mas acabou gerando essa possibilidade do empresário produzir, entenderam? E outro motivo, que vocês também já conhecem, e é um grande motivo para o surto industrial, Lei Eusébio de Queiroz. Pensa comigo. A lei que dizia que era proibido o tráfico negreiro, não é? A lei que fez com que o escravo tivesse um aumento no seu valor, não é? Então, isso acabou gerando capital disponível, pessoal. A galera começou, por exemplo, a incentivar a mão de obra assalariada. A galera começou a não mais comprar escravo, porque era proibido. Então, tinha dinheiro parado. O dinheiro que podia ser utilizado para poder aplicar nessa indústria. Aplicar no mercado nacional. Entenderam? E aí vem um boom. Vem um surto, as empresas começam a se multiplicar aqui no Brasil, e é uma coisa muito louca. O Brasil começou, para vocês terem uma ideia, com 300 empresas em 44, e quando chegou já em 1850, o Brasil já tinha mais de 3 mil, pessoal. As empresas foram crescendo, foram se multiplicando, porque o mercado nacional era um mercado para que todos pudessem investir e, ao mesmo tempo, todos pudessem participar. E quais foram os setores que aqui deslancharam? O setor da metalurgia, que é a mesma coisa que fundição. O setor de ferrovia, as ferrovias foram se multiplicando, e todas as ferrovias, elas tinham que depender da metalurgia, né? Tivemos o setor de aporte, que é o setor bancário. O banco aqui no Brasil, assim como no mundo, ele cresceu junto à indústria, ou seja, é aquele que liberava o crédito para a indústria. E setores afins que orbitavam a indústria, que, por exemplo, eu citei aqui, é o setor de iluminação. Então, reparem, a indústria foi possibilitando o crescimento de outros setores porque ela estava bem, ela estava deslanchando. Mas aí é que vem o triste fim do Policarpo Quaresma. A partir de 1865, tchutchucos, o fracasso começou a surgir. Existem 3 explicações para o fracasso do projeto industrial. Dá uma olhada aqui, ó. O primeiro tipo de explicação é a falta de incentivo do governo. E é uma coisa que vocês sabem, né? O governo, ele não tem nada a ver com a indústria. Tudo bem que até o Dom Pedro II ajudou o Mauá dentro da concessão de terra para poder passar ferrovia. Tudo bem que o Dom Pedro, ele até liberou um certo dinheiro para o Mauá e para alguns empresários. Mas, de forma geral, o governo não continuou com esse tipo de incentivo. Entenderam? Até porque vai na contramão daquele projeto brasileiro, que é o projeto primário exportador. Outra explicação para o fracasso, a oposição da elite rural. E aí vai a nota de rodapé. Elite rural que está dentro do governo, ou seja, membro do Partido Conservador ou do Partido Liberal. E eles aprovavam leis, tchutchucos, que cada vez menos apoiavam a indústria. E por que eles faziam isso? É óbvio, né? Eles tinham medo de perder o dinheiro que era destinado para a principal atividade deles. Entenderam? E por último, pessoal, talvez a maior sacanagem feita naquela época é a aprovação de uma outra tarifa ou de uma outra lei que é chamada Silva-Ferraz. Aí vem o trocadilho do carilho. É a lei que ferrou a indústria. Porque o que ela fez? Ela diminuiu o preço do importado. Ela começou agora a sobretaxar o produto nacional. Então, favorecendo a importação, a indústria nacional começou a morrer, porque ela não tinha como competir com o produto de fora. E outra, também não tinha nem apoio do governo. Entenderam? Agora vem o pulo do gato. Pessoal, a indústria, ela pode não ter vingado, mas uma coisa é fato, ela continuou. As fábricas, não todas, porque muitas faliram, continuaram. E cada vez mais elas iam absorvendo a mão de obra que vinha, por exemplo, da Europa, ou estava na cidade, para compor o que mais tarde vai ser a mão de obra operária. Tá certo? Alguma dúvida? Então, fechei aqui, tchutchucos, todo o projeto para vocês entenderem dessa divisão que eu estou fazendo por temas, comentando sobre a indústria, ou modernização econômica. Então, nós terminamos esses aspectos econômicos. Tá bom? Então, tchutchucos, beijos para vocês, boas aulas, bom descanso, estudem e até a próxima. Obrigado pela paciência. Tchau, tchau.
Ô, professor, não tem que fazer chamada? Sim, eu estou esperando que vocês coloquem aqui. É no chat. No tudo chat, bem. molecada. Isso. Professor, Fala, meu querido. foi dessa sucessão Obrigado, econômica que enriqueceu a família da Eufrásia? Por exemplo, as grandes famílias, como também, por exemplo, Matarazzo, Olímpio, todas elas enriqueceram nesse contexto. E é legal, por quê? Porque elas enriqueceram nesse contexto e elas foram responsáveis pela não morte da indústria. O projeto morreu, né? Aquele projeto que tivesse o governo participando, tudo morreu. Mas a indústria permaneceu. E aí, essas famílias são importantes. Entendi, valeu. Imagina, que isso. Ô, professor, Hum, qual que é a lógica dessa tarifa Silva Ferraz? Tipo, só vai ferrar com a indústria nacional? Pô, não. sim e não. Na verdade, ela teve um duplo papel, João. Primeiro papel, estava fazendo valer os interesses da elite rural, e nisso eles tinham que aumentar os valores dos produtos nacionais. Para quê? Para que tivesse um pouco mais de vantagem o produto importado, para haver um equilíbrio, e com isso favorecer a exportação de café. Mas, por outro lado, o governo, e sempre isso é muito comum na história do Brasil, precisa de arrecadação. Então, se não estava arrecadando mais com produto importado, arrecadava agora com produto nacional. Então, é uma lei sacana. Por que eu falo que é sacana? Porque ela foi criada por latifundiários. Mas, ao mesmo tempo, ela foi criada para quê? Para poder arrecadar mais dinheiro, mas aqui dentro. Ou seja, da cobrança em cima do produto nacional. Mas, João, pensa, é muita burrice por outro lado. Eu não contei para vocês que muitos do Oeste Paulista financiaram o projeto industrial, investiam na indústria. Então, essa galera estava sabotando também o outro tipo de ganha-pão, vamos colocar assim, que eles tinham. Mas, no fundo, não era uma unanimidade, tá? Nem todo mundo que aprovou a lei Silva Ferraz pensava dessa maneira. Ah, tá, eu acho que entendi. Obrigado. Entendeu? É uma coisa do tipo, o governo precisa de dinheiro, e o governo, como era comandado pelos latifundiários, lançou essa lei porque tinha que favorecer o café, não a indústria. Entendeu? Certo, muito obrigado. Esse é que é o detalhe. Imagina, João. Falou, Professor, professor, até mais. Abraço, abraço. Mamá, você, diga. então, tipo, eles meio que pensavam que a indústria não iria dar em nada. A indústria, na visão desses cafeicultores, principalmente os mais conservadores, não era para ser o carro-chefe. Era para ser tipo uma atividade secundária, entendeu? Então, esse surto industrial teve essa curta duração porque o governo não quis. Os cafeicultores, mesmo aqueles que investiam na indústria, não queriam mais brincar disso, né? Não estavam afim de dispor o dinheiro só para isso. Então, eles queriam sempre fazer a indústria ficar num papel secundário. Beleza? Então, no caso, se naquela época eles tivessem investido nessa indústria, talvez o Brasil fosse um país mais desenvolvido? Com toda certeza, mamá. Sabe qual é o comparativo que você pode fazer com os Estados Unidos? Os norte-americanos, eles só começaram de fato o projeto de industrialização depois da Guerra Civil. A Guerra Civil norte-americana terminou em 65, 1865. E o que a gente percebe? Que o governo passa a incentivar, o governo vai ser o principal condutor, e desse ponto em diante nasce uma nação totalmente industrial. Então, realmente, o Brasil, se não tivesse freado o grande boom industrial, ele talvez seria comparável, não igual, à economia norte-americana, porque começou também nessa época e poderia ter deslanchado. Entendi. Obrigada. Beleza? Imagina, que isso. Mais alguém? Posso me despedir de vocês, então? Pode sim, Juju. Pode sim. Aqui, no WhatsApp. É ideal para estar vendo no terceiro bimestre? Nossa, Ju. Ó, é difícil, mas eu vou pegar pelo que já aconteceu comigo e acontece em outras escolas. Geral, nessa altura do campeonato, vocês tinham que estar chegando lá no século XIX, nas revoluções do século XIX, já tendo estudado a América, né, Estados Unidos no século XIX.
É mais ou menos isso. Pelo menos ali, nessa questão de já discutir segundo a Revolução Industrial. É o assunto que vocês tinham que estar tendo. É que eu falo assim, é até complicado falar, porque o ritmo é muito diferenciado, né? Você tem apostilas e apostilas. Essa de vocês, por exemplo, ela tem